Como vencer as decepções. Quem nunca teve uma decepção, não é verdade? Todos nós passamos por um momento de decepção ou nos decepcionamos com alguém. Eu acredito que você que está aqui participando deste culto pela internet conosco hoje, nessa noite, quando eu perguntei quem nunca teve uma decepção, na mesma hora lembrou de pelo menos uma decepção. Tenha sido com algum grande amigo seu, tenha sido com algum parente, tenha sido com algum irmão em Cristo, com qualquer outra pessoa. Todos nós temos várias vezes, muitos momentos da nossa vida, muitas e às vezes grandes decepções. Eu sempre gosto de definir o termo, né? Já que a gente vai falar de uma coisa, o que é decepção? Segundo o dicionário, decepção é um sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado que representa o mal. É também uma desilusão e um desapontamento. Então, a decepção vem de um fato inesperado ou de algo, né, inesperado, uma atitude inesperada que alguém fez com você. Quando você é enganado ou desiludido por qualquer situação que você não esperava, o desespero, a frustração, a ansiedade, a tristeza batem no seu coração. Isso é a decepção. A pergunta que vem em primeiro lugar, então, na nossa mente, quando nós nos decepcionamos, e aqui, quando eu falar em decepção, pode ser com alguém, que geralmente é com alguém, ou com algum fato, né? Mas geralmente nós nos decepcionamos com alguém. A pergunta que geralmente nós fazemos, em primeiro lugar, quando nos decepcionamos, é: como isto pode acontecer comigo? Como isso pode acontecer comigo? E se ficamos decepcionados com alguém, a pergunta que vem logo a seguir do como isso pode acontecer comigo é: como aquela pessoa pode ter a coragem de tomar esta atitude comigo? Nossa vida é cheia de decepções. Seja no casamento, na vida profissional, numa amizade de muitos anos, naqueles amados que consideramos irmãos para qualquer situação, mas que falharam. Em todas as pessoas e nas melhores famílias, a decepção vem, chega sem pedir licença e provoca muitas dores. Mas, no entanto, no mundo em que nós vivemos, as pessoas procuram, ao invés de tentar curar, vencer as suas decepções, tomam uma outra atitude. É muito mais fácil esquecer as decepções. As pessoas, para esquecerem as suas decepções, partem para outras atitudes. E essas outras atitudes, em vez de ajudar, em vez de solucionar, em vez de nos fazer vitoriosos e vencer as decepções, essas outras atitudes trazem mais problemas. Essas outras atitudes, em vez de tirar a decepção, fazem com que ela aumente ainda mais. Por exemplo, alguém pode se tornar um alcoólatra por conta de um casamento desfeito. Muitas vezes, se você for encontrar o que ocasionou até a separação, e eu já vi isso várias vezes nessa vida de pastor, são problemas fúteis que poderiam ser resolvidos com facilidade, mas uma decepção atrás da outra fez um casamento ser desfeito, e aí um cônjuge, e aí hoje em dia, infelizmente, pode ser um ou outro, ou o esposo ou a esposa, se tornarem alcoólatras.
Ou outros decepcionados com a vida são levados ainda para outros caminhos tão terríveis quanto o álcool, são levados para as drogas, para algum vício. E tem até aqueles que, de tão decepcionados, dão cabo da própria vida, tiram a sua vida, se suicidam. Se você olhar, os consultórios de análise estão cheios de pessoas desorientadas por uma decepção. Os divãs, né? Os divãs são aqueles sofás dos psicólogos. Os divãs, eles estão sendo usados cada vez mais e mais, com mais frequência. Os chamados livros de autoajuda, eles estão sumindo das prateleiras. E estão sendo lidos por pessoas que, na maioria das vezes, perderam seus sonhos, seus palácios desmoronaram, pessoas frustradas e enganadas. Mas e o livro dos livros? O livro dos livros, você sabe muito bem, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Eu gosto muito desse nome da Bíblia, as Escrituras Sagradas. O que a Bíblia nos ensina sobre decepção? Nós vamos ver que a Bíblia fala muito de decepção, em muitos exemplos. Será que nós encontramos pessoas decepcionadas na Bíblia? Sim. E para responder essa pergunta com mais exatidão e para aprendermos como vencer as decepções que a vida nos apresenta, nos faz sofrer, nós vamos ver agora 2 exemplos na Bíblia de pessoas que estavam vivendo em profunda decepção, mas depois tiveram suas vidas totalmente transformadas. Então vamos lá? Você está com a sua Bíblia aí? Abre então a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Primeiro caso, vamos ver 2 casos de decepção. Primeiro caso de decepção que vamos ver na Bíblia. Marcos, capítulo 9, versos 17 e 18. No livro de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, nós encontramos um pai decepcionado porque os discípulos de Jesus não puderam resolver o seu problema. Veja comigo, Marcos 9, 17 e 18. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Que decepção desse pai. O filho, nessa situação, ele provavelmente sabia que era muito difícil de chegar até Jesus, sempre rodeado de muitas pessoas. Viu os discípulos e pediu. Os discípulos não conseguiram. Aquele homem ficou decepcionado. Ele, no momento, ficou feliz porque os discípulos de Jesus vão tirar esse espírito que impede o meu filho de falar, que faz meu filho sofrer, e não conseguiram. Ficou decepcionado. O segundo caso de decepção, nós vamos encontrar no outro evangelho, no evangelho de João, capítulo 5, versos 2 a 7. Abra lá, ou ligue lá, João 5, 2 a 7. No livro de João, nós encontramos um homem, né, que estava enfermo já há 38 anos. E a única maneira que ele encontraria para se curar era mergulhar em um poço chamado Betesda, quando um anjo movimentava a água. Mas ele era paralítico e não tinha ninguém que poderia ajudá-lo. João 5, 2 a 7. Vamos ler. Você conhece bem essa história, mas vamos lê-la. Sempre bom lermos a palavra de Deus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas.
De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Aquele homem não conseguia ser o primeiro a chegar no tanque, por ser deficiente, não conseguia andar. E ele já estava decepcionado demais, porque sua cura nunca viria. Meu amado, eu não sei o que você está passando agora na sua vida, qual decepção, porventura, você tem experimentado. Mas essas duas histórias começaram desta forma, com as decepções de um pai para o seu filho e de um homem por sua doença. Mas essas histórias terminam como a sua história, preste bem atenção, pode terminar também. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Existe uma maneira de vencer as decepções. Existe uma maneira de vencer as decepções. Você pode vencer as decepções da sua vida. Então vamos ver como essas duas histórias terminaram, para que você possa aprender. E da mesma forma como essas duas histórias terminaram bem, aqueles dois homens venceram as suas decepções, você também possa vencer as decepções da sua vida. O primeiro caso terminou assim. Vamos voltar para o texto de Marcos, capítulo 9, versos de 19 a 27. Vamos lá, livro de Marcos, capítulo 9, versos de 19 a 27. Depois que o homem pediu a Jesus que libertasse o filho dele, que curasse o filho dele, porque os discípulos não conseguiram. Jesus já começa dizendo: Respondeu Jesus, Marcos 9, a partir do verso 19. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Com certeza, naquele mesmo instante, a decepção com os discípulos mudou daquele pai para a alegria de ter encontrado com Jesus, de ter passado a crer em Jesus, de ter colocado a sua fé em Jesus. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, eu quero lhe dizer que se você está decepcionado com alguém,
Se você está decepcionado com qualquer situação, procure ir a alguém que pode resolver o seu problema e curar esta ferida que foi feita na sua alma. E esse alguém você sabe muito bem quem é: o Senhor Jesus. Jesus pode passar um bálsamo nessa situação em que você vive. Ele passa um unguento, ele passa algo nessa ferida que transforma. Ouça, meu amado, minha amada, Jesus sempre, não é de vez em quando, não é quando ele quer, sempre, Jesus sempre terá uma ação poderosa para você na sua vida. Jesus sempre terá uma palavra de conforto e de encorajamento para você. Portanto, o primeiro passo para vencer as decepções da vida é ir até Jesus. Portanto, meu amado, se nesta noite você se encontra decepcionado com algo, se você se encontra decepcionado com alguém, se você está decepcionado até com a sua própria vida, pensando até em dar cabo nela, porque eu não sei até onde vai chegar esta mensagem pela internet, mas se você está vivendo esse momento triste, difícil, decepcionado, vá com fé até Jesus. Faça o que aquele pai fez. Ele foi até Jesus. E o Jesus fala algo maravilhoso para aqueles que vão até ele. Jesus tem uma palavra tremenda para aqueles que vão até ele. João capítulo 6, verso 37. Você sabe esse texto de cor? Aquele que vier a mim, jamais jogarei fora. Ou, na outra palavra, uma outra tradução, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Essa é a palavra maravilhosa para todos aqueles que vão até Jesus. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Além disso, ir até Jesus é tão maravilhoso, é tão bom, tão transformador. Você pode ir até Jesus, porque ele mesmo disse lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. Jesus é a verdade que você precisa. Jesus é a vida, e é uma vida abundante e não angustiada. E quando nos decepcionamos e vamos até Jesus, Jesus passa um bálsamo nessa ferida, Jesus trata a sua dor, Jesus cura a sua dor, Jesus transforma a sua dor. Note bem a primeira palavra que Jesus deu àquele pai que foi procurá-lo. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Percebe, irmãos? A profundidade dessa afirmativa de Jesus para aquele pai, consequentemente, dessa afirmativa de Jesus para mim, para você, nesta noite. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê que Jesus pode curar a ferida da sua decepção? Se você crer, você verá o que Deus pode fazer por você. E crer é ter fé. E por que eu preciso ter fé? Eu preciso ter fé porque em Hebreus capítulo 11, verso 6 está dizendo lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e, olha que maravilha, recompensa os que o buscam. Eu vou ler de novo, esse verso é extraordinário. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe e recompensa os que o buscam.
Não podemos agradar a Deus sem a fé. E Deus toma as atitudes necessárias quando acreditamos no seu agir. Deus toma as atitudes necessárias quando acreditamos no seu trabalhar, no seu poder na nossa vida. E fé, essa é uma definição de fé que eu acho extraordinária. Fé é a capacidade que o homem tem de colocar o agir, o poder de Deus em seu favor. Portanto, se você está decepcionado com alguém, se há uma profunda ferida de decepção na sua alma com alguém, com alguma coisa, com a sua própria vida, vá até Jesus. Vá com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele recompensa quem busca. Porque fé é a capacidade que o homem tem de colocar o agir, o poder de Deus em seu favor. Se você não tem fé, ou está em uma situação que até a fé tem sido difícil em sua vida, muitas vezes a gente se encontra assim. A situação está tão difícil, está tão decepcionante, a coisa está tão triste, tão complicada, que é até difícil de ter fé. É ou não é? Acontece. Mas se você não tem fé, faça como o pai desse menino fez. Peça a Deus para ajudar em sua incredulidade. Está lá no verso 24. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Abra o seu coração para Jesus. Peça ao Senhor: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu quero ter mais fé. Clame a Deus. Quem sabe as lágrimas estão deixando seus olhos espirituais embaçados e por isso a fé não está brotando no seu coração. Pois se você está com os olhos da alma embaçados, você pode não conseguir ler a palavra de Deus. Quem sabe as decepções da vida deixaram os seus ouvidos espirituais tampados e você não consegue ouvir a voz de Deus. E uma maneira de acrescentar a nossa fé ou buscar mais fé, se você quer clamar a Deus por fé, é lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Romanos 10, 17 ensina isso. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou te dar um outro exemplo aqui, um bônus de exemplo de decepção. Vou dar um terceiro aqui, um bônus. Um outro exemplo de decepção que aprendemos lendo a palavra de Deus. Você já ficou decepcionado com um amigo, não já? Eu já fiquei. Mas eu e você não fomos os únicos que ficamos decepcionados com os amigos chegados. O Jó também passou por isso. Os homens podem desamparar você. Jó passou por isso. Depois de ter perdido tudo, aqueles amigos chegam até perto de Jó e começam a falar: Jó, teu pecado, o que você fez, homem, para Deus te castigar assim? Eles tinham uma visão muito limitada, eles achavam que Deus estava castigando Jó. E o Jó não ficou, me ocorreu aqui agora a seguinte ideia também, que Jó, além de ter ficado decepcionado com seus amigos, ficou decepcionado com a sua esposa. Porque aquela mulher chegou para ele e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó lança um desabafo. Lá no capítulo 19 do livro de Jó, a partir do verso 13. Vou ler para você. Olha o desabafo de Jó diante da decepção de seus amigos. Jó diz o seguinte: Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram-se de mim, os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Vem-me como um estranho, chamo meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Ou seja, Jó, na pior fase, no pior momento da sua vida, quando precisava
comigo. Quando eu precisava do carinho, do amor, da atenção de todos, todos deram as costas. Jó ficou muito decepcionado, zombou de tudo isso, zombaram dele e desabafa. Meu amado, se a sua família, os seus parentes ou os seus amigos te desampararam, o Senhor não desampara você em nenhum momento. Se você está vivendo por alguma situação em que alguém te desamparou, que alguém te decepcionou, Deus, Jesus, não desampara você em nenhum momento. Salmo 9, versos 9 e 10, afirma isso que eu estou dizendo agora. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Meu amado, se você não me ouve, ouça a palavra de Deus, para que você tenha fé. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor nunca desampara os que o buscam. Tem mais, o Salmo 27, verso 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quer maior decepção que um amigo mais chegado ou um parente deixar você na hora mais difícil da sua vida? Mesmo que isso aconteça, Deus nunca irá te desamparar. E Deus ainda tem palavras de ânimo para a sua vida. Como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9. Palavras de ânimo para a sua vida agora, da palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus te dá ânimo. Você pode estar em tribulação, mas esta tribulação não vai angustiar o seu coração por muito tempo, porque o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz o Salmo 30, verso 5. Você pode estar perplexo, mas você não vai ficar desanimado, porque o Senhor te sustenta com a sua mão forte. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está desamparado, porque o Senhor está com você e irá pelejar por sua causa. Você pode estar abatido, mas não destruído, porque somos mais vitoriosos no nome de Jesus. Situações de decepção podem chegar em nosso dia a dia. Mas veja bem, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Antes das situações que nos decepcionam chegarem, o amor de Cristo chegou antes. Situações de decepção podem chegar em nosso dia a dia, mas o amor de Cristo chegou antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Caminhando para o final, vamos no segundo caso de decepção na Bíblia que lemos. Jesus faz uma pergunta para o paralítico, porque Jesus sabia muito bem o que aquele homem queria, mas Jesus gostaria de ouvir da própria boca daquele homem. Vamos ler de novo os versos 6 e 7 de João 5. João 5, versos 6 e 7 diz: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É interessante, você vai concordar comigo, que o homem ainda não tinha entendido a pergunta, pois Jesus tinha perguntado se ele queria ser curado. Ora, por que Jesus perguntou para um paralítico se ele queria ser curado? Você pode estar pensando, mas é óbvio que ele queria. Deus espera esta atitude de você também. Deus espera essa mesma atitude de você. Quem sabe, se você está angustiado por algum problema, mas quando é para decidir, você decide que Deus
resolva outros em primeiro lugar. Podemos dizer que Jesus sabia que o homem também não tinha entendido que ele seria curado pelas mãos do mestre. E por isso frisou bem aquela situação, para que depois que ele fosse curado, pudesse entender que foi Jesus quem o curou. E como essa situação acabou? Versos 8 e 9 de João capítulo 5. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Meu amado, Jesus quer que você saiba que ele pode fazer algo por você. Mas também Jesus espera que você diga o que você quer que ele faça. Diga para Jesus: Senhor, eu preciso de mais fé, como o Senhor tirou a incredulidade do pai daquele menino, tire a minha. Senhor, eu quero ser curado. Diga nominalmente, meu querido, você que é minha ovelha, ouve muito eu falar isso na igreja, nas orações. Quando estivermos sós, a sós com Deus, quando você estiver só você e Deus na sua oração, não diga, não olhe apenas, Senhor, me abençoe, mas expresse a sua dor, expresse o seu pedido, expresse aquela sua decepção, o seu problema, fale nominalmente. Porque Deus espera que você fale isso. Confesse o seu pecado nominalmente. Senhor, eu preciso de mais fé, eu preciso me perdoe tal e tal e tal pecado, para que você tenha intimidade mais e mais com o Senhor, para que você conheça mais a Deus. Concluindo, se for possível, tome algumas decisões nesse momento, para que você vença as decepções. Primeiro, fale com Deus em nome de Jesus. Segunda, conte o seu problema ou decepção para Jesus, como você contaria a um amigo ou uma amiga. Abra o seu coração para Jesus. Terceira, diga o que você gostaria de que fosse feito, mas peça que a decisão sempre esteja debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade do Pai dos céus. Quarta, tenha fé que Deus vai cuidar dos seus problemas. Tenha fé de que Deus vai curar as suas decepções. Quinto e último, descanse no Senhor. Jesus te ama. Não vai te desamparar. Quero terminar citando uma frase sobre decepção que li certa vez, que eu acho bem interessante para fechar essa nossa palavra. Decepções são apenas uma forma de Deus dizer: eu tenho algo melhor para você. Decepções são apenas uma forma de Deus dizer: eu tenho algo melhor para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor cure as suas decepções, passe o bálsamo na ferida do seu coração, para que a decepção fique curada e você se perdoe, deixa Jesus tratar, peça fé e assim a sua vida seja vitoriosa em nome de Jesus. Amém.